Querido Pai Celestial, nós somos muito agradecidos a Ti pelas bênçãos, pela oportunidade de estar aqui juntos, pelo dom da comunhão, mesmo virtualmente. A gente é muito agradecido, Pai, pelo desdobrar dessa mensagem e mais ainda, Senhor, de poder fazer parte dela. Eu oro agora por cada pessoa que está aqui, oro por mim, que possa transmitir de mais clara e para que todos também possam compreender. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Já nos dias, que eu tinha preparado esse estudo, eu até adiei a data, sobre a China, é um assunto que eu gosto muito, eu adoro assuntos históricos. Já tem umas 2 campanhas atrás, Anciãs, no último, ela veio trazendo esse assunto da China, então eu achei importante, a gente rever, mesmo que ela ainda não deu continuidade sobre esse assunto, ela achou por bem estar trazendo outro assunto que seria mais importante, que foi o assunto que ela trouxe na última Campal, que foi sobre o feminismo, mas mesmo assim nós vamos rever um pouquinho desse assunto para que quando ela trouxer esse assunto novamente, as bases, a introdução já vai estar bem sólida, a gente já vai estar bem familiarizado, tá bom? Bom, naquela Campal, ela veio abordando uma coisa nova, sobre a progressão do teste no nosso tempo. Ela mostrou para a gente que em 1863, o teste era um teste local, ou seja, nos Estados Unidos, envolvendo o teste, o assunto de escravidão e racismo. Já em 1888, esse teste se ampliou e já abrangeu agora a cristandade, com um teste sobre o domingo. Agora, no nosso tempo, uma outra dispensação, 1989, agora esse teste se torna ainda mais expandido, ele se torna um teste global, mais abrangente, e sobre o tema de igualdade, que envolve o sexismo e a homofobia. Eu vou estar lendo aqui também algumas citações, uns trechos de falas dela, para a gente complementar o estudo, então eu peço que vocês acompanhem. Ela diz assim: voltando ao nosso ponto, eu queria fazer esse ponto e depois delinear a história, o que daria uma explicação para a ascensão do Sunni islâmico e do porquê a China é tão interessante e o porquê ela está relacionada à questão de direitos humanos. Então, ela está trazendo à tona aqui, porque por muito tempo, a gente nunca discutiu a respeito da China profeticamente, e agora ela conectou a China no cenário profético. Ela vai estar abrindo mais depois, posteriormente, o porquê a China é tão importante no cenário profético. Para entender melhor, então, nós vamos entrar na história, entender melhor o contexto, A gente tem aprendido muito com o ancião Parminder, seja no estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia ou da história, nós temos que entender primeiramente o contexto, para ter uma compreensão melhor. Primeiro, nós vamos para 1945, depois a gente vai para 1979 e depois ela vem passando a nossa história para nos ajudar a compreender melhor o tempo que a gente está vivendo. Então, em relação à China, ela falou sobre 3 tópicos que tem que ficar na nossa mente. A primeira coisa é sobre a economia da China. O segundo ponto é a relação da China com a Rússia. E o terceiro é a China em relação aos direitos humanos. Essa aqui também é uma citação da anciã Tess, eu achei bem importante ressaltar ela. Ela diz assim: o intuito desse estudo não é fazer nenhum tipo de predição, é algo melhor que isso. Que bem nos faria entender o futuro se não somos capazes de entender o presente? E somos incapazes de entender o presente se não entendemos o passado. É um ponto que a anciã Tess tem feito que não é isso que realmente é importante, não é a gente fazer predições, como ela já abordou, sobre o Covid-19 no passado, não era isso que era realmente importante. Deus quer nos mostrar coisas muito mais importantes. Então, o estudo da história, aliado ao uso da metodologia, das parábolas, elas nos têm feito entender e compreender luz muito maior do que apenas fazer predições de datas e algo do tipo.
Então, nós vamos então voltar para 1945 e vamos falar um pouco do ditador Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, né? Usou esse nome, Mao Zedong. Mas quando vocês forem pesquisar, certeza também o que vocês já pesquisado, a gente encontra mais popularmente como Mao Tse-tung. Mao transformou a China no que ela é hoje. Ele foi ali um ponto de virada na história da China. Ele liderou a Revolução Chinesa e ele foi o arquiteto e fundador da República da China. E ele governou a China desde a sua fundação em 1949 até a sua morte em 1976. Porém, quando ele chegou no governo da China, ele encontrou um país completamente desestruturado. Um país com uma agricultura, com métodos de produção completamente arcaicos, ultrapassados, quase não havia estradas pavimentadas, não havia pontes, então ele tinha um grande desafio pela frente. E para modernizar, para transformar a China como ele queria, ele lançou uma política de desenvolvimento chamada o Grande Salto. O que ele queria fazer com essa política? Ele queria industrializar a China associada à coletivização agrária, ou seja, ele queria desapossar todos aqueles latifundiários e grandes donos de terra, pegar essas terras, dividir em partes, divididas em mais ou menos 20 mil pessoas em cada comuna, como eram chamadas, e assim controlar toda a produção agrícola da China. Com isso, ele queria reconquistar essa grandeza da China, mas isso com um pulso muito firme. Ele queria ser realmente um ditador. E a primeira coisa que ele fez foi isolar a China do resto do mundo. Ele fechou as fronteiras e ele não queria agora nenhuma influência externa. Ele, na sua juventude, ele já havia sido muito humilhado pela ocupação estrangeira no país, né? Que veio, os países europeus veio, sugou a China, as riquezas da China. Então, dali em diante, ele queria proteger o país de ser saqueado e de qualquer influência externa. Então, ele sonhava com uma China autossuficiente. E o primeiro passo que ele fez foi fechar as suas portas. Porém, né, gente, a gente sabe, né, que um país conseguir ser autossuficiente é muito difícil, quiçá impossível, né? Então, ele sabia que não podia contar, né, com o apoio de países ocidentais. Então, ele resolveu dar um passo. Ele foi para a União Soviética e ficou lá durante 2 meses. Só fazendo um parêntese, a relação dele e de Stalin, né, o líder atual naquela época da União Soviética, não era muito boa, porque Stalin não havia apoiado ele, né, na Revolução. Então, ele ficou bem ressentido com isso. Mas ele sabia que sozinho ele não ia conseguir, né, todo esse plano de autossuficiência dele, e ele deu esse passo, então, de ir buscar essa aliança com a União Soviética. Então, ele sai da China, vai para a União Soviética e fica lá 2 meses. Stalin, ele começa a ignorar ele, deixa ele lá no vácuo lá por algum tempo. Ele fez um grande discurso lá na União Soviética, conquistou a simpatia dos soviéticos. E até que, enfim, Stalin, então, dá o braço a torcer e resolve assinar, no dia 14 de fevereiro de 1950, uma aliança, um acordo de assistência mútua, onde as duas partes iriam se ajudar. Olha, a China, ela tinha o seguinte interesse. Ela, depois da Segunda Guerra Mundial, ela estava no fundo do poço, totalmente destroçada, desestruturada, e ainda assim ameaçada pelos Estados Unidos, né? Então, ela se viu obrigada a buscar essa aliança. Já a União Soviética, ela viu, né, sabe, como a China era um país grande, comunista, viu que ela estava subindo ao poder, então ele pensou assim, é um passo, vai ser algo que vai me fortalecer ainda mais, vai ser mais um país na minha esfera de influência. Então, cada um deles, mesmo com suas divergências, deixou essas divergências de lado e decidiu assinar esse termo, né, de acordo e assistência mútua. Então, logo após, né, eles terem assinado esse acordo, a União Soviética mandou muitos especialistas, profissionais capacitados, né, estudiosos para a China, para ajudar a China, dando essa assistência de como ela poderia se modernizar. A economia da China, então, começou a ser transformada. Mao, então, ele transformou a produção agrícola e familiar numa grande produção estatal. Só, gente, que todo esse aparente sucesso que estava no começo, ela escondia um grande terror.
qualquer pessoa que se opunha, né, ao regime comunista era mandado para campos de concentração para perder qualquer vontade de se opor às ideias do regime. Sob o reinado de Mao, cerca de 2 a 3 milhões de chineses passaram por esses campos de concentração. Olha, eu não sei vocês, mas eu mesma nunca tinha ouvido falar, né, de Mao Tse Tung, e tão pouco que a China também, né, já tinha tido esses campos de concentração. Mas é um assunto, né, muito grandioso e muitas pessoas sofreram, né, para tornar a China esse império, né, que ela é hoje, né? Então a China, ela começou, né, a ver também como que a União Soviética tinha avançado na tecnologia. Naquela época, né, a China já estava naquela corrida, né, espacial, armamentista, né, na Guerra Fria com os Estados Unidos. E como o sucessor de Stalin, né, não era mais Stalin, que naquele momento já estava no governo, já era Nikita Khrushchev, como ele estava deixando de lado, né, toda aquela ortodoxia ideológica comunista. Ele não era mais um líder assim comunista pulso firme. Ele era um líder mais aberto, mais liberal, e ele também estava falando de conseguir uma convivência pacífica com o Ocidente capitalista. Isso não agradava Mao Tse Tung de maneira nenhuma. Aquilo estava deixando Mao muito irritado. Posteriormente, né, Khrushchev, ele durante a Guerra Fria, ele fez uma visita aos Estados Unidos. Então, isso foi a gota d'água que fez com que Mao Tse Tung ficasse irritado e decidisse romper completamente as relações com a União Soviética. Então, o que Mao Tse Tung pensou? Olha, a União Soviética, que era, né, um grande líder comunista que representava a nossa ideologia, agora está com essa fala de convivência pacífica com o Ocidente. O que eu tenho que fazer agora é me levantar, competir com ela, superar ela e me tornar o verdadeiro representante da ideologia comunista. Então, Mao, ele decidiu tentar ultrapassar a União Soviética em todos os sentidos. Só que a China, ela não tinha estrutura nem financeira, nem estruturalmente, né, falando, indústrias, para competir com a União Soviética. Então, como eu havia falado anteriormente, essa política do grande salto, né, que era uma política de fazer a China crescer rapidamente em pouco tempo, na teoria, ela era um plano excelente, mas na prática, gente, ela trouxe consequências catastróficas, principalmente, né, para as pessoas, com custo, né, inestimável em sofrimento e vidas humanas. E isso não foi em decorrência de uma guerra ou de uma catástrofe natural, mas de decisões equivocadas de um governo que falava em nome da igualdade e da justiça social. Então, a China começou a dar os seus passos, começou, né, a construir grandes indústrias, pontes, o povo chinês estava muito, né, animado, mas essa produção ela foi atingida graças à conversão de muitos camponeses que trabalhavam no campo, né, em trabalhadores nessas novas fábricas. Então, houve uma migração. Mao tirou grande parte das pessoas que eram responsáveis pela produção de alimentos e trouxe esses trabalhadores, né, para as indústrias. Mao também ele queria ultrapassar a produção de aço do Reino Unido. Ele era muito ambicioso e ele queria fazer isso a qualquer custo. Então, ele, na época, ele até pediu que todos os chineses que tivessem objetos de ferro, de metal, de alumínio, que trouxessem para essas fábricas, para que derretesse e fossem transformados em aço, para conseguir bater essa meta, que era ultrapassar o Reino Unido. Mas isso, gente, teve uma consequência. Ao ele retirar, né, esses trabalhadores, né, grande parte desses camponeses, a produção de alimentos foi muito afetada. Fora, né, outras coisas que contribuíram, né, para que essa produção diminuísse. Um dos fatores, né, que contribuiu para que a produção caísse e ocorresse essa grande fome foi a desmotivação dos camponeses. Porque imagina só, quando a gente mesmo pode plantar, pode colher, pode administrar, a gente tem um novo ânimo. Mas ali naquele momento, não. Os trabalhadores eram sugados de toda a sua força. Eles tinham que trabalhar assim, ininterruptamente, eram cobrados. Havia assim, um monitoramento por parte do governo, sempre ali em cima dos trabalhadores. Então, e tudo era administrado pelo governo. Eles não tinham assim uma recompensa do seu trabalho. Era somente para se alimentar.
Um outro ponto também que colaborou para essa grande fome foi o cultivo irregular e o cansaço do solo. Fora também que aconteceu também desastres naturais, em alguns lugares acontecia secas, em outros lugares inundações. Então, somando tudo, isso começou a gerar muita fome, muita miséria. E a Grande Fome Chinesa, ela foi uma das maiores catástrofes que o mundo já conheceu. Seguramente o capítulo mais sombrio da história da República Popular da China. A estimativa era de que aproximadamente 30 milhões de chineses morreram de fome. Gente, eu não sei vocês, mas quando fala 30 milhões de pessoas, para mim é difícil até mensurar. Então foi um período assim muito difícil, as pessoas trabalhando como nunca e mesmo assim não tendo alimento ali para suprir suas necessidades mais básicas. É por isso também, né, que o estudo da China profeticamente está relacionado ao tema, né, de direitos humanos. Então, no processo de coletivizar as terras, as propriedades rurais enfrentavam metas inalcançáveis para fornecer alimentos ao Estado. Ninguém conseguia chegar aos números estratosféricos que o Partido Comunista exigia. E Mao iniciou uma campanha de repressão, acusando os camponeses de boicote e de esconder comida. Então, não bastasse todo esse sofrimento, né, um trabalho em excesso, falta de alimentos, os camponeses ainda eram acusados, né, de estar indo contra o Partido Comunista ao não atingir essas metas que eram propostas pelo governo. Mas não foi só o vazio no estômago que os matou. Segundo o professor da Universidade de Hong Kong, Frank Dicotter, ele aponta que pelo menos 2,5 milhões de chineses morreram violentamente diante da pressão do governo por mais produtividade. As pessoas eram espancadas até a morte por terem roubado um punhado de grãos para se alimentar, afirma o historiador. Num vilarejo, um líder local forçou um homem a enterrar vivo o seu próprio filho de 12 anos por ter pegado um pouco de grãos. Esse pai morreu de tristeza 3 semanas depois. Então esse, gente, é só um de vários, de milhares de relatos de pessoas que foram, né, massacradas por esse regime, né, para conseguir colocar uma economia no topo a qualquer custo. Então, só para contextualizar, Mao, ele permaneceu influente, né, mesmo depois de todo esse episódio da fome, onde os chineses sofreram muito, milhões de pessoas morreram, ele ainda continuou sendo um líder influente, né? Depois da morte de Stalin, ele foi considerado a personalidade mais influente do comunismo internacional. Ele passou por alguns altos e baixos no seu governo, né? Ele, depois desse episódio, ele chegou até a colocar um outro líder do Partido Comunista como presidente por 2 anos, mas todo mundo sabia que era de fachada, porque quem, na verdade, né, estava ali por trás, comandando tudo mesmo, era ele. Então, mesmo assim, ele permaneceu influente e permaneceu governando, né, a China até a sua morte em 1976. Então, recapitulando, depois que Mao, né, ele rompe as relações ali com a União Soviética, eles permaneceram inimigos pela maior parte da Guerra Fria, por aproximadamente 30 anos. Mao Tse-tung, então, ele morre em 1976 e é sucedido por Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era o braço direito de Mao Tse-tung durante todo o governo. Ele era, assim, fanático por Mao Tse-tung, um companheiro, assim, ele considerava que Mao fazia certinho. Mas em alguns momentos, né, como nesse episódio aí do Grande Salto, ele já chegou a discordar de Mao em alguns pontos, e com isso Mao exilou ele para alguns lugares, para fora da China, durante algum tempo, mas depois ele retornou e conseguiu ali, né, recuperar o poder dentro do Partido Comunista. Então, Deng Xiaoping, ele viu que tudo que Mao Tse-tung tinha feito não tinha, né, proporcionado todo esse efeito que eles esperavam, não tinha conseguido ainda tornar a China essa potência que eles queriam. Então, ele decidiu, né, fazer uma série de reformas econômicas para alavancar e tornar a China realmente, né, uma grande economia. E ele também fez uma abertura diplomática, porque como nós vimos,
Mao Tse-tung, ele havia fechado, né, a China para toda influência estrangeira. Ele se fechou mesmo para a convivência diplomática ali com os países ocidentais. E o Deng Xiaoping, assim que ele assumiu o poder, uma das primeiras coisas que ele fez, né, foi restabelecer a conexão ali com os Estados Unidos. E em 1979, ele foi o primeiro líder chinês a visitar os Estados Unidos. Então, recapitulando aqui, a TES, ela marca dois eventos muito importantes que se tornaram um ponto de virada em 1979. O primeiro é os Estados Unidos, eles reconhecem a República Popular da China. Desde que a China, né, tinha se tornado uma república com Mao Tse-tung, os Estados Unidos não reconheceu esse governo, né, pela forma como Mao Tse-tung estava agindo, né, ele se fechou, por toda a maneira como ele conduzia a política no país. Os Estados Unidos não havia reconhecido ele, a China também não participava da ONU. Então, nesse momento, ali em 79, os Estados Unidos reconhecem a República Popular da China. E o segundo evento que marcou, também em 79, foi que a China começou, né, a fazer essa reforma econômica com o Deng Xiaoping. Então, esse foi o início que transformaria a economia da China que ela é hoje. De 1979 a 1989, a economia da China ela dobrou a cada 8 anos. Então, nós estamos no contexto ali de 79 para 89. A China sendo governada por Deng Xiaoping. Já na União Soviética, quem estava ali no governo, nós sabemos que era Mikhail Gorbachev. A gente sabe que Gorbachev, ele veio trazendo várias mudanças ali dentro da União Soviética. Ele instaurou dois planos, né, de governo. Um deles, né, foi a perestroika, e o outro dele é o glasnost. O glasnost, em russo, significa transparência. Era um plano de governo que queria transformar, né, o governo deixar o governo mais transparente, mais aberto, para que o povo pudesse discutir o que o povo esperava dali para frente. Era uma maneira de dar mais liberdade de expressão para o povo. Enfim, liberdade de expressão. E na China, as pessoas estavam acompanhando, né, o que estava acontecendo na União Soviética, e elas começaram a ter esperança de que isso também ia poder ocorrer lá, né? Os chineses, né, foram regidos com ferro, Mao Tse-tung, aquele regime fechado, totalmente autoritário, controlador. Então, ali, depois que Deng Xiaoping estava no poder, eles começaram a ter essa esperança. E uma das pessoas que deu essa esperança para o povo chinês, e era uma pessoa muito querida por eles, era esse aí do terceiro parágrafo, chamado Hu Yaobang. Eu sei que são nomes difíceis, mas vamos lá que a gente vai memorizar esses nomes. Então, Hu Yaobang, ele era um oficial do alto escalão chinês, ele era o secretário do Partido Comunista. E ele queria um governo mais transparente, ele queria acabar com a corrupção dentro do partido. Ele começou a implementar também várias reformas econômicas. Ele era considerado um liberal que queria, né, uma política de mercado livre. Então, essas reformas foram muito bem aceitas pelo povo e ele era muito querido pelo povo chinês. Só que, ao ir contra a corrupção dentro do Partido Comunista, ele fez muitos, muitos inimigos. E o Partido Comunista, né, ele se opunha a essas reformas de mercado livre e a tentativa de tornar esse governo mais transparente. Então, de um lado está Hu Yaobang, querendo trazer mais transparência, trazer reformas, melhorar a vida da população, e do outro lado está o Partido Comunista, muitos líderes do Partido Comunista que se opõem a isso. Então, esse da foto aí é o Hu Yaobang, né, que implementando essas reformas. Em 1987, vários protestos estudantis começaram a acontecer na China, e os oponentes políticos de Hu o culparam pela ruptura. Então, ele foi forçado a renunciar ao cargo de secretário-geral do partido. Então, o pessoal do Partido Comunista, vendo que as pessoas agora já estavam começando a se manifestar, a protestar, né, uma coisa que não era tão comum antes, culpam o Hu Yaobang, né, pelas reformas dele e o obrigam a sair do cargo.
quase mais de um ano, né, ele ter saído do cargo, dia 15 de abril de 1989, Hu Yaobang ele morre. Um dia após a sua morte, uma manifestação em pequena escala comemorou ele, prestou homenagens e exigiu que o governo avaliasse o seu legado. De tudo que ele tinha feito China, né, as reformas que ele começou a dar, era isso um herói pelas pessoas, e as pessoas queriam que o governo reconhecesse isso. Então, as pessoas também queriam que o governo desse continuidade às suas reformas, que né, estava surtindo diferença. Eles não queriam que essas reformas morressem ali também com Hu Yaobang. Então, um dia antes do seu funeral, cerca de 100 mil chineses marcharam na Praça de Tiananmen, mais conhecida como Praça da Paz Celestial. Esses manifestantes eram oriundos de diferentes grupos da sociedade chinesa, que acreditavam que o governo era demasiado repressivo e corrupto, e que as reformas haviam sido lentas e que a inflação e o desemprego estavam dificultando suas vidas. Esses manifestantes eram, em sua maioria, né, estudantes, intelectuais, mas várias outras classes de pessoas se uniram, né, a essas manifestações. Então, a gente tinha visto, né, que a China e a União Soviética permaneceram como inimigas durante 30 anos. Logo após, né, Gorbachev ter assumido, né, a União Soviética e Deng Xiaoping a China, eles resolveram, né, ter um encontro e reatar as relações. Então, Gorbachev iria, né, até a China fazer essa visita, e isso depois de 30 anos de ruptura. Então, os líderes chineses, eles convidaram a imprensa de todo mundo para cobrir esse evento, né, que era algo marcante. Mas o que eles não esperavam era que essa praça, né, onde Gorbachev seria recepcionado, estaria cheia de manifestantes, né, que já chegava a 100 mil manifestantes. Os estudantes, né, que era a maioria ali dos manifestantes, eles aproveitaram a visita, né, do líder soviético para pressionar o governo pelas reformas. Então, sabendo que ia ser o momento, né, que a mídia estaria ali, que iria visibilidade, para pressionar o governo e pelos pedidos por reformas e transparência, né, atendidos. O governo, então, vendo todo aquele alvoroço, aquela multidão na praça, deixa de receber Gorbachev na Praça da Paz e recebe ele ali mesmo, ali no aeroporto. A imprensa internacional, que veio para cobrir esse evento, vê as manifestações e com cobertura. Elas vão se arrumando, elas duraram em torno de quase 2 meses. Elas vão ganhando cada dia mais apoio popular e várias greves começam a acontecer em todo o país. A imprensa internacional estava lá mostrando isso para o mundo todo. Os manifestantes, eles tentaram de várias maneiras, né, ter um diálogo ali com o governo, mas eles não quiseram. Os manifestantes, então, eles fazem uma lista com 7 exigências para o governo e também começam uma greve de fome. Mas mesmo com tudo isso, eles não são atendidos. Então, no dia 20 de maio, o governo ele decreta uma lei marcial, uma lei que suspende os direitos e as garantias dos cidadãos. Então, o governo, diante de tudo isso, ele toma uma atitude assim drástica. Ele envia tanques e soldados, mais de 40 mil soldados, para essa praça na noite do dia 3 de junho. E eles entram no espaço dos manifestantes atirando. A praça ela virou uma zona de guerra. Pessoas foram mortas e feridas por toda parte. Tanques e veículos blindados também foram usados, passando por cima das barreiras e tudo que tivesse na frente. Então, gente, foi um verdadeiro massacre. O governo não quis saber de diálogo, não quis ouvir os manifestantes, simplesmente enviou esses soldados para a praça, que agiram violentamente. Há relatos de pessoas que imploravam para que eles não atirassem, mas eles atiraram a sangue frio e mataram muitas, muitas pessoas.
A imprensa internacional, então, foi proibida de fazer registros com o risco da própria vida. E a imprensa chinesa, né, que era uma imprensa parcial, mostrava uma realidade distorcida, onde quem estava certo era o governo e os errados eram os manifestantes. Até hoje, não se sabe exatamente o número exato de mortes. O governo chinês diz que foram 200 mortes, mas a Anistia Internacional diz que chegam a 10 mil mortes. Então, mais uma vez, a gente vê aí, né, o tema de direitos humanos associado a esses acontecimentos na China, né? Pessoas que não tiveram a oportunidade, né, de defesa, foram ali massacradas e mortas a sangue frio, né, por tanques de soldados. E nesse evento, um dos registros mais famosos foi a foto do rebelde desconhecido. Um jovem parado em frente a essa fileira de tanques, impedindo-os de ir adiante. Ele subiu em cima do tanque, falou com o soldado e nunca mais se teve notícias dele. Então, a gente não sabe o que aconteceu com esse jovem, quem ele era, mas essa é uma das fotos que marcou o século e, assim, marcou, porque é um ato de muita, muita coragem. Sabendo, né, que os tanques estavam passando por cima das pessoas, não estavam respeitando ninguém, esse jovem vai lá e se coloca na frente desses 4 tanques. Então, a partir daquele evento, gente, esse massacre da Praça da Paz Celestial, o governo decidiu como a China iria operar dali em diante. Ele não queria dar mais brecha para que as pessoas pudessem se manifestar, buscar seus direitos. A decisão tomada é que se mantém firme até hoje. O partido se manteria no poder a todo custo e nunca mais permitiria a um movimento popular tentar enfraquecer o seu domínio. 30 anos depois, o grande esforço para esquecer esse episódio segue forte como nunca. A anciã Tess até comentou, né, que até hoje, qualquer pessoa que for procurar, tentar saber de alguma coisa sobre Hu Yaobang, né, que era visto como herói pelo povo, você não vai encontrar nada sobre ele na China. Eles apagaram tudo para que isso fosse totalmente assim, esquecido pelas pessoas. E a gente sabe também, né, que as pessoas lá na China elas não têm essa liberdade, né, de expressão de imprensa. Há sites que são bloqueados, muitos sites da Wikipédia que falam sobre esse assunto também são bloqueados. Então eles literalmente eles colocaram um pano sobre aquilo ali para que as pessoas esquecessem aquele evento, né, aquele grande massacre. Então, para a gente finalizar, a gente vai falar aqui dessa última citação, né, nesse vídeo da anciã Tess. Meu ponto é o seguinte: nós não podemos entender a Rússia completamente sem trazer a China e a sua relação com ela, e como isso funciona no foco global. Nós temos o direito de olhar a China, e nós estamos numa nova dispensação. A narrativa profética não está restrita à cristandade. Isso deveria fazer que não só possamos ver esses eventos externos de forma correta, mas também os problemas e os testes em nossos próprios países, em nossas próprias culturas, e como elas se equiparam às expectativas do reino de Deus. Nós estamos no momento em que deveríamos olhar com olhos proféticos, com olhos educados aos eventos externos, e a mensagem interna através de parábolas e da metodologia. Se você não fizer isso, nós não vamos estar operando da maneira que Deus nos treinou por 32 anos. Então, gente, o nosso estudo foi só uma forma de rever a introdução que a anciã Tess fez sobre a China e como é importante, né, a gente ter essa maturidade profética. Ela tem falado, né, sobre a questão de pânico, como as pessoas têm estado alvoroçadas para saber como a Rússia vai cair, se vai ter algo grandioso em relação a isso, mas ela mesma já disse na penúltima campal que não é como a gente espera, né, que as coisas, né, no nosso tempo, na era da informação, são muito mais sutis, e a gente precisa, né, ter uma maturidade profética para entender esses eventos externos. E a gente só vai ser capaz de fazer isso adequadamente, aliando, né, o estudo da metodologia, das parábolas e também o estudo da história, tá bom? Então, a gente vai finalizar por hoje. Eu queria convidar a todos para a gente se ajoelhar e para a gente terminar com oração. Querido Pai Celestial,
Nós queremos te agradecer por todas as bênçãos. Queremos agradecer pela forma como o Senhor tem aberto, né, os eventos, a história, passo por passo diante de nós, pelas ferramentas que o Senhor nos tem dado para compreender como que as coisas estão se desdobrando no nosso tempo. Queremos pedir que o Senhor nos dê ânimo para estudar, para nos dedicar a esse movimento, para colaborar com ele, para salvar cada vez mais pessoas, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, né, o próximo estudo que vai ter daqui a pouco, e que cada estudo desse possa agregar, né, no nosso conhecimento e na nossa preparação, para levar essa mensagem para outras pessoas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.